Sabe quando uma cena de filme te deixa tenso, não importa quantas vezes você já tenha visto essa cena? Comigo isso acontece o tempo todo, e um exemplo é a cena mais famosa de Psicopata Americano. Nela, o assassino Patrick Bateman leva o jovem colega de trabalho, interpretado pelo Jared Leto, para o seu apartamento. O rapaz acha que eles estão lá só para beber e conversar, mas o Patrick, é claro, tem outros planos. Enquanto o colega está alcoolizado no sofá, o Patrick se esconde por trás com um machado e, depois de uma longa construção de suspense, ele ataca a sua vítima. Para mim, esse é o momento mais marcante de Psicopata Americano, e isso é totalmente graças à forma como a diretora Mary Harron foi construindo de forma criativa o suspense nesse momento. Ela poderia simplesmente ter se focado somente no posicionamento dos atores e no enquadramento para deixar o assassino atrás da vítima com um machado, para que a gente soubesse de algo que o rapaz não sabe. Que é assim uma tática muito eficiente, mas como ir além disso para criar aquele senso de antecipação do perigo? Para Harron, a solução foi se focar em outros 3 elementos da cena: o diálogo, o som e o figurino. E mais, ela usou esses elementos de forma nada óbvia. Porque, como uma boa diretora, a Harron sabia de 2 coisas. Primeiro, que dá para você criar o senso de suspense usando todos os elementos da linguagem cinematográfica. E segundo, que não existe somente um jeito correto de aplicar as técnicas do cinema para criar suspense. Que dá para aplicar ideias não convencionais que podem até mesmo ir contra a expectativa do público e mesmo assim criar um instante muito angustiante. E sim, eu já vou te mostrar em detalhes quais foram as técnicas que a Harron usou nessa cena de Psicopata Americano. Mas eu vou além, porque hoje a gente vai explorar as técnicas do suspense. Como é que os filmes usam luz, som, enquadramento, edição, cenografia, figurino e muitos outros fatores para nos deixar tensos. E como explorar essas técnicas de um jeito criativo para pegar o público desprevenido. É isso que a gente vai ver hoje com a ajuda de alguns lançamentos recentes e também de grandes clássicos do cinema. Então se prepara para destrinchar essas cenas de gelar a espinha e vem comigo. Beleza, vamos começar falando sobre diálogos. E trazendo um exemplo criado por um dos caras que é considerado um mestre dos diálogos: Quentin Tarantino e a cena de abertura de Bastardos Inglórios. Nela, a gente vê o coronel Landa chegar na casa de um fazendeiro para inspecionar se ele está escondendo fugitivos judeus. E logo a gente descobre que, sim, eles estão lá escondidos. E o que se segue é uma longa conversa que demonstra como esse oficial alemão esconde a sua crueldade e astúcia por trás de uma fachada de carisma. E as falas verborrágicas do Landa deixam bem claro que ele é muito observador. E assim ele começa a convencer o fazendeiro a entregar as pessoas que ele está protegendo. You're sheltering enemies of the state, are you not? Aqui a gente tem um uso bem tradicional do diálogo para criar suspense, que é baseado na seriedade do momento. Nesse jogo, onde um personagem quer esconder uma informação muito importante do outro personagem, você tem vidas em risco, e o vilão é perigosíssimo. Então o diálogo tem peso para demonstrar a eficiência do Landa e para comprovar que o fazendeiro não tem chance nenhuma contra esse oponente. Point out to me the areas where they're hiding. Mas será que dá pra ir na direção oposta disso? Será possível criar suspense com um diálogo que, ao invés de ser pesado e sério, seja, na verdade, leve e descontraído? Parece paradoxal, mas sim, é possível. E o próprio Tarantino comprova isso no mesmíssimo filme. Porque se tem uma cena de Bastardos Inglórios que o pessoal lembra como sendo muito engraçada, é aqui os americanos estão num evento de gala se passando por italianos. E quem é que vem recebê-los? O Landa, é claro. E novamente ele usa o carisma dele para disfarçar o fato dele estar sempre vigiando. Inclusive, nesse momento, os americanos estão até tranquilos, porque eles acham que, por ter uma barreira de idiomas entre eles e o Landa não vai conseguir inspecioná-los tão de perto assim, certo? Errado, porque o cara começa a falar um italiano fluente absolutamente do nada. E aí vem uma interação divertidíssima, porque agora os americanos precisam esconder que, na verdade, eles não sabem italiano coisa nenhuma, com direito a pronúncias super zoadas e gestos caricatos para parecerem italianos super genuínos. Gorlami. Antonio Margarete. Dominic De Coco. Como é? Dominic De Coco. Bravo. Agora, por mais impagável que seja ver isso tudo, eu nunca esqueci como, na primeira vez que eu vi essa cena, eu tava me sentindo entretido, mas também muito tenso. Porque essa é a grande sacada do Tarantino. Ele escreve um diálogo que é engraçado, mas que tem uma segunda camada que esconde uma interação perigosíssima.
Lá na cena de abertura, a gente já tinha visto que o Landa é implacável nas suas observações detalhistas. Então, quando os caras estão lá falando o italiano zoado deles, a gente sente a angústia de que, no fundo, o Landa tá sacando tudo e entendendo que eles são uma farsa. E assim o Tarantino comprova que dá pra você usar pitadas de humor pra criar um diálogo que, ainda assim, seja cheio de suspense. Quer um exemplo parecido? Então vamos voltar para aquela cena de Psicopata Americano, porque um dos fatores que potencializa o suspense aqui é o diálogo. Apesar de ser um momento de perigo iminente, o Patrick fica o tempo todo fazendo um monólogo com uma análise crítica de uma canção pop que ele colocou para tocar. Chega a ser cômico ver como ele quer se exibir intelectualmente e até mesmo fazer uma dancinha. Mas ao invés dessas falas peculiares desarmarem a tensão da cena, elas na verdade amplificam ela. Porque a gente saca que esse discurso todo super chamativo do Patrick é só uma armadilha para deixar a vítima relaxada e não perceber que está prestes a perder a vida. E assim cria-se um contraste muito perturbador entre o banal e o vital, que só deixa a gente mais horrorizado quando a violência de fato explode. Vai, diz aí, só de analisar essas cenas de Bastardos Inglórios e Psicopata Americano, dá vontade de rever esses filmes, não é? Pois deixa eu te contar, felizmente tá facinho de fazer isso, porque esses dois títulos e todos os outros filmes que a gente vai analisar hoje estão disponíveis para você ver hoje mesmo no Telecine, que são os patrocinadores do vídeo de hoje. Com o Telecine você ganha acesso a dezenas de filmes que marcaram a época, porque o catálogo de clássicos deles é fortíssimo. Mas fã de cinema também quer ficar por dentro das novidades, não é? Pois até para isso o Telecine é ótimo, porque todos os meses eles trazem alguns dos principais lançamentos do cinema para você ver em casa como quiser. E quando você não souber o que assistir em seguida, você pode contar com a curadoria humana do Telecine, que criou as cinelists de Filmes para Sentir. Elas te recomendam filmes com base na emoção que você quer sentir naquele momento. Seja apaixonado, assustado, relaxado ou ainda intrigado, que foi a lista que inspirou o vídeo de hoje. Nessa lista você encontra filmes com momentos de suspense que são muito marcantes. E foi isso que me fez pensar nas técnicas que o cinema utiliza para deixar a gente na ponta da cadeira esperando para ver o que vai acontecer a seguir. Pois bem, para ver isso tudo hoje mesmo é muito fácil, você pode acessar o Telecine por meio do Globoplay ou através dos canais de TV por assinatura. E aí você vai poder mergulhar de cabeça em vários filmes que criaram suspense de formas muito inteligentes. Uma delas, inclusive, é por meio da nossa próxima categoria, o som. Com o som tem um jeito bem tradicional de você criar suspense, que é você associar um som específico à presença de uma ameaça específica. Talvez o exemplo mais famoso disso seja Tubarão, de Steven Spielberg, que usa o lendário tema composto por John Williams para indicar que o predador está se aproximando. Você nem precisa ver o animal, só de ouvir essas notas você já começa a ficar ansioso. Só que isso é um suspense criado com um som não diegético, ou seja, um som que somente nós do público conseguimos ouvir. Os personagens lá do filme, na praia, não estão ouvindo a música do John Williams. Mas outra tática comum é o oposto disso, usar sons diegéticos. Esses são os sons que aí sim existem na realidade dos personagens, que eles também podem ouvir. E um exemplo magistral de como usar som diegético para criar suspense está em M, o Vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang. Aqui a gente vê que tem um assassino em série atacando crianças. Só que ele tem uma mania. Quando ele está prestes a atacar, ele sempre assobia a mesma música. E o Fritz Lang usa isso para arrepiar os espectadores com o senso de perigo iminente, numa lógica que depois inspiraria filmes como o próprio Tubarão do Spielberg. Beleza, mas como subverter essas tradições mais clássicas de som? Aqui entra a segunda técnica usada naquela cena de Psicopata Americano. Aqui a gente tem música diegética, já que a canção pop está tocando lá na sala onde os personagens estão. Porém, essa não é uma faixa que soa tensa e pesada. Não, pelo contrário, ela é cheia de energia e alegre. Então é uma lógica parecida com a do diálogo que a gente já viu. A canção é divertida para despistar o personagem e para deixar a gente falando: "Ô cara, não se distrai com isso não, você tá prestes a morrer". É um uso incrível do som que cria um senso de ironia, contrastando o alegre do pop com o horrendo da morte para amplificar a antecipação que toma conta do público. Mas e se a gente for além e tentar criar suspense sem o som? Como usar o silêncio para alcançar esse efeito? Bom, na verdade essa é outra tática muito convencional.
Quantas vezes a gente não viu um filme de terror em que tudo de repente fica quieto para deixar a gente sem respirar, até que tudo explode com um som alto para assustar a gente? Várias vezes, não é? Porém, dá para usar o silêncio para criar suspense sem ter que apostar necessariamente para um susto grande no final. A gente vê isso muito bem no primeiro Missão Impossível. Aqui o Ethan Hunt precisa fazer uma manobra perigosa numa sala que tem alarmes que se ativam pelo som. E é aí que o diretor Brian De Palma cria um longo momento em que o silêncio precisa predominar. E quanto mais ele estica e estica esse silêncio, mais apreensivos a gente fica, com medo disso ser arruinado. É quase uma tortura ver isso por tantos minutos, mas o mais incrível é que o De Palma não usa todo esse silêncio para ser um prefácio que depois vai trazer vários sons explosivos e ter um senso de catarse, que seria algo muito comum de se fazer. Não, ele sustenta o silêncio até o fim da cena. Beleza, a gente tem sim um instante de barulho mais alto que faz a gente achar que tudo foi por água abaixo. Mas não, continua tudo bem. E assim a cena termina não com uma cacofonia, mas sim com o silêncio elegante de um trabalho bem executado, como quem sussurra pra gente que agora sim a gente pode voltar a respirar bem baixinho. Outra categoria essencial para criar suspense numa cena é a da direção de fotografia. Se eu te falar para você imaginar uma cena tensa, como você imagina a iluminação dela? É provável que a primeira coisa que te venha à mente seja o escuro. Porque, de fato, a falta de luz é muito eficiente nessas horas. Um dos medos primordiais do ser humano é a ameaça que se esconde nas sombras, para além da luz das nossas fogueiras, né? Aquele perigo que pode atacar a gente na calada da noite quando a gente não espera. E os filmes exploram esse sentimento o tempo todo. Quantos momentos do terror não foram marcantes porque a gente conseguia ver o assassino ali escondido na escuridão sem que a vítima soubesse dessa presença? Mas a falta de luz também pode estar a favor dos heróis. Eu penso, por exemplo, nessa cena de Parasita, do Bong Joon-ho. Nela, um dos protagonistas está quase sendo descoberto pelos patrões, que não sabem que ele está ali sem o consentimento deles. E a gente não quer que ele seja pego. Por isso, o diretor cria esse jogo de luz e sombra com altíssimo contraste para nos deixar inquietos na nossa torcida para que o cara nunca seja visto. Mas e se eu te pedisse para criar uma cena de suspense com muita iluminação? Como você faria? Por mais que não seja o mais óbvio, isso também é perfeitamente possível. Por exemplo, num filme de terror como Corrente do Mal, o diretor David Robert Mitchell quer fazer a gente enxergar claramente que sempre tem alguém ameaçador se aproximando da heroína. E se a gente teme pela segurança dela, não é porque a ameaça está oculta, mas sim porque ela está ali, se movendo no meio de todo mundo, sem ninguém sequer reparar ou fazer qualquer coisa para impedir. Mas perceba que ainda se cria um senso de mistério por meio da falta de foco da câmera. É um jeito não só de ocultar parcialmente a ameaça, mas também de fazer ela parecer menos humana, quase fantasmagórica. E isso tudo sem ter que mergulhar a figura na escuridão. Outra solução criativa é pensar a fotografia em termos de cor. Eu penso, por exemplo, numa cena de um dos lançamentos recentes no Telecine, o brasileiro Motel Destino, de Karim Ainuz. Quando os dois personagens principais se conhecem, o protagonista ameaça matar a mulher caso ela não colabore com a tentativa dele de se esconder no motel. Assim a gente fica numa expectativa terrível, sem saber se ele vai mesmo matar a moça ou não. E para aumentar o senso de perigo, o Ainuz escolhe jogar uma luz vermelha em cima somente do rapaz. Então o rapaz é banhado nessa tonalidade que nos remete ao perigo, ao sangue, ao calor do momento que pode fazer ele tomar uma decisão muito drástica num piscar de olhos. E isso sem ter que recorrer àquela escuridão tradicional. Eu posso quebrar teu pescoço em 30 segundos, entendeu? Agora eu quero falar de outro fator, que é o enquadramento, ou seja, o jeito como os diretores organizam os elementos visuais dentro do quadro a partir do posicionamento dos personagens, dos objetos de cena, da distância da câmera e por aí vai. Existem incontáveis formas de usar o enquadramento para criar suspense, mas hoje eu quero me focar em uma delas. É como filmar um objeto específico para criar tensão. Em Parasita tem um momento em que o rapaz planeja usar uma pedra enorme para atacar outro personagem. E o Bong Joon-ho já começa enquadrando para dar bastante destaque para essa pedra. E aí nos instantes seguintes temos ainda mais enquadramentos que colocam a pedra bem na nossa cara. Até que o rapaz dá mole e deixa ela cair, abrindo espaço para o plano ser arruinado.
Tudo isso demora para acontecer e o Bong Joon-ho sempre mantém o nosso foco nessa pedra para mostrar que ela é crucial para essa missão, então a gente se envolve muito com o destino da pedra. Isso é uma tática muito usada porque ela é muito eficiente. Com ela, os diretores direcionam a nossa atenção pra gente saber direitinho de onde vem o drama daquele momento. Mais recentemente eu vi um filme que estava concorrendo ao Oscar e que faz o extremo oposto disso tudo. Eu tô falando de A Semente do Fruto Sagrado, que concorreu esse ano ao Oscar de Melhor Filme Internacional e que acabou de chegar ao Telecine. Nele, em certo momento, a gente vê o pai de família voltar do trabalho, se despir e ir para a cama. Porém, no dia seguinte, ele fica desesperado porque ele percebe que a arma dele sumiu da cabeceira, que era onde ele tinha deixado na noite anterior. O que inicia uma tensão terrível em casa, porque os pais começam a desconfiar que uma das próprias filhas do casal talvez tenha roubado a pistola. E a gente fica tenso com isso porque a gente nem sequer reparou nessa arma na noite anterior. Afinal, o diretor Mohammad Rasulov decidiu filmar aquela cena sem destacar a arma. Numa hora dessas, outros diretores poderiam ter dado um close na arma nas costas do pai quando ele está prestes a guardá-la, ou então fechar a câmera na mão dele enquanto ele guarda a arma na cabeceira, mas não foi isso que aconteceu aqui. Ao invés disso, o Rasulov filmou tudo com um enquadramento mais aberto, sem destacar a arma, nem o gesto do cara guardando ela na gaveta. E isso foi uma escolha muito inteligente, porque nas cenas seguintes, quando a arma desaparece, nós espectadores ficamos completamente no escuro. Arma? Que arma? Será que o cara trouxe mesmo ela de volta para casa? Será que ele só não guardou em outro lugar? Se você vê isso no cinema, sem a chance de poder retroceder o filme para aquela cena anterior e checar, aí você fica sem resposta, porque o diretor não quis destacar. Ou seja, a escolha de enquadrar o objeto sem cerimônia só intensificou ainda mais o suspense e o sentimento de desorientação para o público depois. E é esse mistério que vai intensificar o conflito da família pelo restante do longa. O próximo departamento é o da cenografia. Como você imagina que dá para usar o cenário para criar suspense? Talvez a ideia mais comum seja usar o cenário para esconder alguém ou alguma coisa. É como em Psicose, do Alfred Hitchcock, com um assassino no quarto ao lado, espiando a vítima por um buraco na parede, sem você saber o que ele vai fazer a seguir. Ou quem sabe é o herói que está se escondendo, como nessa cena de Bacurau, de Kleber Mendonça Filho, na qual a gente vê a mão do Lunga surgir debaixo de um tapete para tentar eliminar um dos vilões. A gente fica ali na expectativa, torcendo para que o gringo não repare na armadilha e que esse ângulo ainda seja bom o suficiente para o Lunga acertar o tiro. Outra alternativa comum é usar cenários apertados para criar claustrofobia e mostrar que os heróis talvez não tenham para onde fugir. É exatamente o que dá calafrio em uma cena de Oddity, Objetos Obscuros, que é outro lançamento recente do Telecine. Nessa cena, uma mulher numa barraca descobre que do lado de fora tem um assassino esperando por ela. E aí a gente já fica desesperado, porque a gente sabe que o cara tá bloqueando a única saída. Mas e o inverso disso tudo? Como criar suspense com cenários grandes e amplos? Aqui dá para puxar novamente o caso de Corrente do Mal, que usa esses cenários externos e, mesmo assim, nos deixa angustiados com a aproximação da ameaça. Outro exemplo está num terror que acabou de chegar no catálogo do Telecine, Natureza Violenta. Nele, a proposta é fazer a gente acompanhar o ponto de vista de um assassino mascarado enquanto ele persegue as vítimas na floresta. E sim, nas cenas que são à noite, a floresta vira um ambiente claustrofóbico e que oculta a ameaça. Mas também tem cenas de dia em que o psicopata não tá nem tentando se esconder em meio à natureza. E ainda assim tem espaço para criar tensão, só da gente saber que ele é implacável na perseguição, não importa a hora do dia. Sem contar essa cena aqui, em que ele se aproxima de uma moça se exercitando à beira de um penhasco. Só o fato de ter uma queda enorme na frente dela já é o bastante para criar antecipação na gente, com medo do que o assassino pode fazer para matá-la nesse ambiente que, num primeiro momento, parece tão pacífico e seguro. Mas e quanto à edição? A forma como você monta uma cena na pós-produção é crucial. Para despertar certas emoções no público, você precisa saber quando cortar para outra coisa ou quando sustentar a imagem por um período mais prolongado. E no suspense, talvez o mais intuitivo seja segurar o plano, aumentar a duração dele. Se a gente voltar para a abertura de Bastardos Inglórios, a gente vê como o Tarantino usa cortes menos frequentes para que a gente possa observar atentamente as reações dos dois homens enquanto eles fazem o seu jogo no interrogatório. É o que deixa a gente ver a expressão do Landa mudar lentamente do descontraído para o focado, porque ele notou que ele é o vencedor. Ou então perceber o lento surgimento do desespero do fazendeiro, que sabe que está prestes a arruinar vidas.
Sem contar que segurar esses planos por mais tempo também prolonga os momentos de silêncio inquietante. O que não significa que essa seja a única estratégia válida de edição. Eu penso, por exemplo, na cena mais famosa de Carrie, a Estranha. O momento em que derrubam o balde de sangue nela. Isso enfurece tanto a menina que ela decide dar um basta na humilhação. Agora repara como a edição cria um ritmo específico de cortes mais rápidos para indicar que o plano dela está começando. A gente já se arrepia em questão de segundos. Sem contar como a montagem faz a gente ver ao mesmo tempo os efeitos dos poderes dela e o rosto de ódio puro e concentrado da Carrie. O que comprova como uma edição mais disruptiva também pode aumentar sim o suspense, acelerando o nosso pulso enquanto esperamos para ver o que raios vai acontecer. E por último eu quero falar de um departamento que não é tão lembrado assim quando a gente fala de suspense. O departamento do figurino. Porque as roupas dos personagens também podem ser fundamentais nessa tarefa. Por exemplo, quando surge um assassino mascarado, é a máscara que faz a gente querer passar horas querendo descobrir como é o rosto que se esconde por trás dela. Ou num filme de espionagem, como Missão Impossível 3, pode ser o disfarce do herói que nos deixa apreensivos. Por mais convincente que seja o disfarce, sempre fica o medo do espião ser desmascarado e arruinar tudo. Mas para mim uma das ideias mais criativas é você usar o figurino para ir aumentando o suspense pouco a pouco. E aqui eu finalmente trago aquele terceiro elemento que eu tinha prometido analisar na cena de Psicopata Americano. Quando os dois personagens chegam ao apartamento, a gente vê o Patrick ir ao banheiro e vestir uma capa transparente. Parece estranho, mas isso já planta a sementinha na nossa cabeça de que algo está prestes a dar errado pro colega dele. E depois que o assassino pega o machado, aí você liga os pontos. Aquilo é pro sangue não manchar o precioso terno do Patrick. Assim você vai entendendo que isso é mesmo um sinal de que o jovem tá prestes a morrer. Agora tem outro ótimo exemplo em um filme que acabou de chegar no catálogo do Telecine, o suspense Red Rooms, Obsessão Doentia. Nele a gente conhece uma mulher que está obcecada por um assassino em série que foi capturado. É tanto que ela vai assistir a todas as sessões do julgamento do criminoso. Até que um dia ela faz algo estranho. Ela veste uma peruca loira e depois que ela chega no tribunal ela começa a colocar uma roupa de colegial, lentes de contato, aparelho bucal, e assim pouco a pouco você se toca. Ela tá se vestindo igual às vítimas que morreram nas mãos do serial killer. Porque ela quer chamar a atenção dele no meio do julgamento. Ela quer ser notada pelo cara por quem ela é obcecada. É um uso muito original do figurino para deixar o público abismado com o comportamento da personagem e, ainda por cima, nos deixa desesperados para saber qual vai ser o efeito disso no assassino caso ele repare nessa mulher vestida assim. Tá vendo então de quantas formas diferentes o cinema pode fazer a gente sentir a angústia do suspense? E olha que eu nem falei de todos os departamentos técnicos dos filmes, hein? Porque a verdade é que a gente pode passar dias e dias estudando todas as formas como a linguagem cinematográfica pode criar tensão no público. E se tem algo que ficou claro com os exemplos que a gente analisou hoje, é que não existem regras nem fórmulas certas de como aplicar essas técnicas para criar suspense. Sim, às vezes seguir o tradicional e fazer o feijão com arroz pode ser ótimo e criar cenas inesquecíveis. Mas também sempre dá para pensar em alternativas menos comuns, usando essas técnicas para quebrar o que os espectadores esperam de uma cena de suspense e, mesmo assim, fazer todo mundo prender a respiração. Felizmente o que não faltou foram boas cenas para servirem de exemplo nesse vídeo aqui. E se vocês quiserem, vocês podem ver todos esses filmes que eu citei neste vídeo com o Telecine. Sério, aproveita que eles já criaram a cinelist de filmes para ficar intrigado e dá play nessa maratona que aí você passa horas assistindo várias cenas incríveis de suspense. Sem contar, é claro, as centenas de outras produções que tem no catálogo do Telecine para mostrar que esse é o streaming certo para quem quer curtir, desde os grandes lançamentos aos clássicos inesquecíveis do cinema. Mas agora eu quero ver de vocês, pessoal. O que vocês acharam de analisar essas técnicas hoje? Tem outros exemplos de cenas que poderiam ter entrado nesse vídeo aqui? Escrevam aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, lembrando, se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. E com isso a gente encerra esse vídeo muito especial de hoje. Obrigado Telecine pela parceria e obrigado a vocês pela audiência. Um abraço e até a próxima sessão.